Olá, meus amigos. Olá. Deixa eu ver aqui. É assim, tá bom? Meus irmãos e minhas irmãs. A todos nós, brasileiros e brasileiras, pessoas de fé e de muita fé. Durante esses dias que se passaram de feriado, um feriado religioso, o qual eu fiz uma live de 5 séries, fazendo umas reflexões sobre Maria. A cada dia que passa, a cada manhã que eu acordo, como você, pela misericórdia da espiritualidade, eu tenho ainda em meu coração o mesmo sonho que Davi, que disse: creio que ainda verei a bondade de Deus na terra dos viventes. E as pessoas me perguntam, pedem para eu opinar, para eu falar sobre tal evento, tal acontecimento. E me pediram para falar sobre a homilia do arcebispo de Aparecida do Norte, neste dia 12 de outubro, de Nossa Senhora de Aparecida. E eu quero, já meia-noite, agora, meia-noite e 4, vou falar um pouco e quero, ainda com as forças e com as energias que me restam, orar, rezar, interceder pela nação brasileira, por cada um de nós, para que dias melhores venham. Mas veja só, eu quero cumprimentar a todos os meus irmãos e irmãs, a todos os meus companheiros e companheiras, cuidadores de idosos, não é? A querida e amada irmã Maria Cléo, né? A Joyce, a todas, a Rose, a todas as pessoas que são cuidadores de idosos, a todos do meu grupo. As pessoas estão falando muito sobre a presença do presidente da República em Aparecida do Norte. O que é que o senhor acha disso? Primeiro, que eu não sou senhor, eu não tenho escravos e nem sou dono de ninguém, tá bom, pessoal? Pode me chamar, somente me chama de mensageiro, tá bom? Senhor só tem um, é o que está nos céus. E mesmo assim não somos escravos dele. Veja só. Primeiro eu quero falar sobre a questão do presidente estar nesse feriado na Aparecida do Norte. Porque muito se cogitou sobre a questão de fé, religiosidade, espiritualidade. Ah, porque ele é evangélico. Ah, porque ele é da igreja evangélica. Porque ele anda com pastores. Porque, enfim. E agora está lá na igreja católica. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Quando você está na frente de uma responsabilidade e de um cargo,
como de um presidente de uma nação. Você governa, presidia o país, defende o país. Não somente para aqueles que são da sua denominação, do seu corpo religioso, da tua igreja, da tua doutrina. Separa-se o homem religioso do homem político. O homem político, ele governa para todos, brancos, negros, héteros, homos, homens, mulheres, católicos, protestantes, evangélicos, umbandistas, candomblecistas, testemunhas de Jeová, ateus, judeus, muçulmanos. É um país onde existe liberdade de expressão, liberdade religiosa, direitos constituintes. Então, não é estranho, gente, um presidente de um país ir em um feriado religioso em uma denominação. Isso é de praxe. Talvez isso demonstre que tem a fé e que está agregando, associando com o seu povo em busca de soluções, entendimentos, sabedorias, inspirações divinas para melhor administrar o país e resolver os problemas. Entretanto, o que me chama a atenção é que, em se tratando de Jair Messias Bolsonaro, quando era o Lula, e aqui eu não quero fazer defesa de ninguém, mas só para você pensar um pouco, veja como são as coisas. Quando foi o Lula, quando foi a Dilma Rousseff como presidente em Aparecida do Norte, criticaram porque ela era ateu, porque o Lula é comunista, porque isso, porque aquilo, o que está fazendo lá, sentando no banco da igreja, o que a Dilma está fazendo lá, tomando hóstia, se nem católica ela é. Fizeram um estardalhaço muito grande. Entretanto, o presidente Jair Messias Bolsonaro, a todo esse momento, tem dado toda a anfitrialidade, tem dado todo o leque aberto, toda a oportunidade, o corporativismo evangélico e protestante desse país. Tanto é que, em uma reunião da CPI, o próprio filho do Jair Bolsonaro, não é? O senador, não é? Eduardo Bolsonaro, disse que o conselheiro do presidente era o Silas Malafaia, que todo dia liga e aconselha o presidente. Durante esse tempo de candidatura do Jair Bolsonaro, a sua campanha, ele esteve nas igrejas ou nas empresas religiosas Universal, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Assembleia de Deus Gideões de Camboriú, na Mundial do Poder de Deus. Ele esteve na Renascer, esteve na igreja do R.R. Soares, se batizou na igreja evangélica e se batizou no Rio Jordão através do político e pastor e político que está preso por corrupção política no Rio de Janeiro. Enfim, o que me causa estranheza é um indivíduo que está sempre do lado evangélico, sempre abrindo espaço para
dos pastores, colocou como ministro da educação um pastor evangélico que tem preconceito e discriminação com pobres de comunidades de periferia, que não merecem ter acesso às faculdades, faculdade é para rico. Estranho. Tem ao seu lado um homem que só pensa na sua riqueza, dos seus milhões em dólares investidos nas Ilhas Caimãs, em suas empresas lá fora, que é o ministro da Economia Paulo Guedes, que vem quebrando esse país. Então, se o presidente da República fosse de fato um homem eclético, eu até entenderia. Mas com um índice de aprovação baixíssimo em que ele está, pelo seu péssimo governo e pela sua péssima equipe que o assessoria, que tem quebrado esse país, eu digo para você que eu não vejo cristandade, eu não vejo conversão divina, eu não vejo sinceridade. Pode ajoelhar na igreja do Edir Macedo, pode comer a hóstia na igreja católica, um dia pode estar na igreja católica, outro dia pode estar num centro espírita, outro dia pode estar num terreiro de Umbanda, outro dia pode estar num templo Testemunha de Jeová, num Salão do Reino, no Templo de Salomão, na Mundial, ou numa sinagoga. Eu não vejo sinceridade, sabe? Eu vejo tudo isso uma palhaçada, um circo. Isso é uma resposta. Claro que se fosse como uma missão ecumênica, beleza, ok, parabéns, Bolsonaro. Mas não é. E você vê que ninguém fala nada, fica todo mundo quietinho. Os defensores de Bolsonaro, Silas Malafaia, todo mundo. Um evangélico, ele é evangélico. E os evangélicos, como eu disse na minha live, infelizmente, eles chamam a Aparecida do Norte de demônio, de lixo, chuta, quebra, ídolo, uma série de coisas. Mas o evangélico batizado estava lá. Fez a oração de consagração à imagem de Nossa Senhora Aparecida, também ingeriu, comeu hóstia. Tudo isso teria um valor muito bonito e nobre se fosse sincero, se fosse cristão, se fosse evangélico, se fosse espiritual. Mas não. Infelizmente, isso é um tapa na tua cara, evangélico, que fica acreditando como um bobo que o Bolsonaro é o Messias, é o Salvador, é o escolhido de Deus para essa nação, é um homem de Deus. Só porque ele sobe nos seus palcos encapetados ou de mármore Carrara com um púlpito e fala algumas palavrinhas de Deus, com fé, Deus acima de tudo, só porque ele fala isso, só porque ele tem os seus abutres, só porque ele tem as suas hienas do seu lado, de terno e gravata com a Bíblia na mão, não se engane. Não se engane. Tudo isso nada mais é do que um grito de desespero. As únicas cartadas, investidas que o Bolsonaro está dando, com o seu público de ovelhinha cega e tapada do mundo gospel, do mundo evangélico, todas manobradas pelos seus líderes. E nada mais, nada menos, são os Judas Iscariotes, junto com o Bolsonaro. Dizem que conhecem o Salvador, conhecem Deus, conhecem Jesus, conhecem o amor, conhecem a palavra. O PT é do demônio, Lula é comunista, o Lula é ateu, a Dilma é ateu, todo mundo do PT presta serviço para o diabo. Mas quem tem tirado a comida, a água, o combustível, a moradia dos brasileiros, não é ninguém do PT.
não é verdade? Então, o que eu vi nada mais é do que um cinismo, uma atitude de cara de pau, de gente que não tem vergonha na cara. Porque o que é que eu vou fazer dentro de um templo, em um dia de homenagem à Mãe de Deus ou a uma santa, em que dentro do meio em que eu acredito que Deus está, condena, achincalha, endemoniza, sataniza. O que eu vou fazer lá? Ainda tomar hóstia, pagar de católico, pagar de cristão convertido? Gente, o livro de Números, na Bíblia, que é o livro Bamidbar em hebraico, o livro Bamidbar, número 23, 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Sabe de uma coisa? Nós precisamos aprender, é por isso que eu falo, a termos intimidade com Deus e acreditarmos nos ensinamentos das Escrituras, nos ensinamentos de Jesus, nos ensinamentos dos discípulos, dos apóstolos, sabe? E guardarmos isso dentro de nós e externarmos toda essa palavra, esse verbo vivo, esse amor, esse poder de Jesus. Precisamos ter visão, revelação e precisamos escolher o nosso candidato. E o nosso candidato é Jesus, é Deus. Através dos seus ensinamentos e palavras que nos dá sabedoria, conhecimento, discernimento. E não ficarmos devotando, investindo em homens, acreditando em Bolsonaro, acreditando em Paulo Guedes, acreditando na sua equipe, acreditando na sua família, acreditando em José Dirceu, acreditando em José Genuíno, acreditando em tantos corruptos dessa nação, acreditando em Silas Malafaia, acreditando em Edir Macedo, acreditando em João Reine Palharim, acreditando em Estevão e Sônia Hernandes, acreditando em R.R. Soares, acreditando em Valdemir, acreditando em Samuel Ferreira, acreditando em Marco Feliciano, acreditando em Magnum Malta. Gente, acreditando em músicos, em cantores, que tudo que fazem, fazem por interesse, por dinheiro. E por isso que existe essa corja, esse lodo podre, nojento, fétido, esse aterro sanitário, descampado, de urubus e carniças, chamados pastores e Igreja Evangélica Brasileira. E até a Igreja Católica. Muitos padres, não é? Então tudo isso que você vê hoje, não se preocupe, não se choque, apenas não eleja mais esse candidato, aquele, outro, ciclano, beltrano, não eleja mais eles. É simples, sabe? Não se deixe levar por pastores, por falsos pastores que estão comendo na aba do Bolsonaro, na aba da política, para poder garantir votos para eles,
de cima do púlpito da denominação onde você vai, fazendo na sua cabeça para você votar. Ah, mas o arcebispo de Aparecida foi grosso. Ele não vê que em 2010, ele não vê que, perdão, o presidente e a primeira-dama, Michele, foram lá e levaram toneladas de cesta básica de comida para o povo de Aparecida que estava morrendo de fome. Por que a igreja não fez nada? Sabe? Se a Michele levou toneladas arrecadadas pelo exército em Aparecida do Norte, ela não fez nada mais do que a sua obrigação como uma pessoa pública que recebe milhares de reais ou milhões na conta dela. Ela não fez mais do que a sua obrigação como uma agente pública, como uma servidora do Estado brasileiro, junto com o seu marido. Sabe? Porque, mas por que a igreja não fez alguma coisa? Como você sabe que a igreja, a Basílica, não fez nada pelos pobres da cidade de Aparecida? Se fez ou não fez, eu não sei. Eu sei que são comparações esdrúxulas. Eu só sei que a Igreja Católica, ela tem as suas pastorais. E ela trabalha com as suas pastorais. Eu não sei se os padres redentoristas, os missionários que lá vivem, não fizeram nada em prol das pessoas carentes, das famílias, carentes de remédio, carentes de comida, de roupa. Eu não estive lá. Então não dá para ficar julgando. Mas também eu observei que na homilia do arcebispo de Aparecida, ele fez menção à visita do Papa quando esteve no Brasil, falou sobre abraçar os menos favorecidos, os indígenas, os negros, os pobres, os doentes, os mendigos, as pessoas sofridas deste país. Falou sobre as vítimas do Covid-19, criticou justamente algumas falas do presidente da República, o seu idealismo neonazista, criticou tantas coisas erradas nesse país. Uma pátria amada não pode ser uma pátria armada. Mas também o arcebispo ficou devendo quando que, agora no dia 5 de outubro, sai um dos maiores escândalos envolvendo o Chile e a América Latina, com mais de 330 mil crianças que hoje são adultos. Eu não vi ele falar sobre isso na sua homilia, que a igreja lamenta, que a mãe lamenta, sobre tantos casos de pedofilia espalhados pela América Latina, pela Europa, pelos Estados Unidos, pelo mundo todo, inclusive no Brasil, de crianças, coroinhas, de crianças, alunos em colégios internos católicos, meninos e meninas, de tantos que foram molestados, estuprados, abusados por sacerdotes católicos. O arcebispo de Aparecida do Norte ficou devendo. Não queremos uma pátria armada, é lógico. Também não queremos uma igreja, não é? Que se diz amada, que prega o amor, disseminar armas que destroem vidas psicologicamente, armas que destroem corpos de crianças, sonhos futuros, que destroem purezas das crianças, que traumatiza essas crianças quando adulto para ser mãe, para ser pai. Também não queremos uma igreja promíscua. Também não queremos uma igreja que se diz amada, não é? Viver em meio a tantas riquezas, a tantas luxúrias, a tantas avarezas, a tantos castelos, né? A tantos palácios,
Há tantas orlas, vestimentas, não é? Há tantos túnicas e batas caríssimas com mais de 5.000 reais. Há tantos padres e bispos e cardeais, arcebispos, os príncipes da igreja, vivendo e comendo bem com a fortuna de bilhões arrecadados também de dízimos, de ofertas e de votos. Também não queremos ver uma igreja dessa. E essa mensagem eu não digo só para o arcebispo da Aparecida do Norte, mas para todos os bispos, pastores, pilantras, mequetrefes, vagabundos, safados, estelionatários, malandros desse Brasil. Bispos, episcopisas, falsos apóstolos, missionários que não são, pastores que não são, falsos presbíteros, falsos diáconos, evangelistas e profetas. Na verdade, tudo está num balaio só, não é? Por isso, assim como o profeta Balaão, de Números capítulo 23, que era um profeta que tinha dom de profecia e que ele, assim como tantos missionários e pastores e tantos cardeais, assim como tantos políticos, por conveniência, por avareza, por cobiça de querer ficar rico, bilionário, passa por cima do que é mais nobre, do que é mais puro, do que é mais bonito, e recebe a proposta de pessoas escusas, corruptas, pagãos, inimigos do povo de Israel, para ir até tal monte e de lá amaldiçoar o povo de Israel. Inverter a profecia. A profecia que era para amaldiçoar o povo inimigo, os corruptos, ele foi pago para amaldiçoar o povo de Israel. O povo correto, o povo justo, o povo que acreditava e servia a Deus. Mas aqueles que eram relapsos, corruptos e sujos, estes desembolsaram um bom dinheiro. Uma Lava-Jato, uma JBS, não é? Uma Odebrecht da vida, um mensalão da vida para o profeta Balaão. Então, o que eu vejo nesses políticos é isso. Tanto políticos quanto pastores. Eles andam conforme a música, conforme o tempo, a tempestade, onde lhe cabe mais, aonde a fonte jorra mais dólares, dinheiro, propina, mensalinhos, dízimos, políticos, corrupções, negociatas, contratos, trocas de favores e interesses. Como eu sempre costumo dizer, o que eu vi nesse final de semana, o que eu vi, nessa terça-feira, não é? Essa incongruência pela falsidade, não é? Como que eu vou tomar o corpo de Cristo? Como que eu vou participar de uma Eucaristia? Como que eu vou, por uma igreja, tomar o sangue de Jesus? Sendo que, ao mesmo tempo, eu mato os pequeninos de Jesus, os pequeninos de Deus, os pobres deste país, as pobres deste país. Eu desemprego, eu quebro as empresas, eu coloco um Judas, um demônio no Ministério da Economia, que está chafurdando o país. Como que eu posso ir na igreja ajoelhar e falar com Jesus e abençoar a imagem de Nossa Senhora? Ou na igreja evangélica, falar de Deus, profetizar, cantar, sendo que os meus irmãos estão morrendo de fome, estão comendo ossos dos caminhões de recolha de restos de açougue, do CEAGESP. Como? Famílias na rua, brasileiro morrendo de fome,
E tanto os políticos quanto as igrejas, os pastores, com bilhões na conta da igreja. E o povo morrendo de fome. Eles falam, peçam para Deus, façam um voto, vem aqui, compra, pega essa imagem, pega isso, olha, faz esse voto. E as pessoas morrendo de fome sem ter dinheiro. Aonde está Deus nisso? Onde está o amor de Cristo nisso? Que corpo é esse que vocês comem? Com todo respeito, que hóstia é essa que vocês comem? Que vinho é esse que vocês tomam? Que transubstanciação é essa que vocês sentem na hora da Eucaristia? Que Santa Ceia é essa que vocês comem na igreja evangélica? Que pão é esse? Que vinho é esse? Que sangue é esse? Que vida é essa? Que verbo encarnado é esse? Que Jesus é esse? Que Deus é esse? Eu vejo que todos vocês, pastores evangélicos brasileiros, não passam de Paulos Guedes da vida religiosa. Se preocupam só com o bolso de vocês, com os investimentos de vocês. Então, eu quero deixar essa mensagem para você que é seguidor desses caras, não é? Eu quero deixar Miqueias, profeta menor, 3, versículo 10. E edificais a Sião com sangue, e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós, nem o mal nos sobrevirá. Aqui também, no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo chama a atenção, chama na chincha o apóstolo Pedro, porque Pedro parece que teve um comportamento um pouco similar ao de Bolsonaro. Olha só, Gálatas 2:11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Ou seja, quando os judeus, quando os religiosos não estavam por perto, Pedro estava enfiado junto, comendo, bebendo, dando as mãos, conversando, comum, sem nenhum distanciamento, sem nenhum preconceito, sem nenhuma discriminação, sem nenhum protocolo religioso. Eu não me misturo com eles porque eles são pecadores, porque eles são gentios. Não, Pedro estava lá de boa, como Jesus ensinou. Mas quando Pedro ficava sabendo que estava chegando uma comissão de judeus, aí Pedro, com vergonha deles, corria, se afastava, fingia que não conhecia, e ia lá sentar agora com os judeus, falar como judeus, pensar como judeu, viver como judeu, se comportar como santo, eleito, escolhido. E desprezava os gentios. E Barnabé também fazia a mesma coisa. Então, Paulo chama a atenção de Pedro e de Barnabé na frente de todo mundo. Talvez esteja faltando esse espírito em você. Saiba ver como que Bolsonaro, Malafaia, como que esses políticos e esses pastores, todos os religiosos desse país, são como camaleões. Se adequam ao ambiente, ao solo, aonde tocam, para se protegerem, para se camuflarem, para disfarçarem. Não é? Mudam de cor toda hora.
mudam de pensamento, de visão, de teologia, de filosofia, porque o que lhes interessa é o teu bolso, é o teu dinheiro. Tanto o político quanto o pastor. Tanto o político quanto o padre. O que eu posso dizer de um padre que eu tenho muito orgulho, que eu conheço de perto, é já o falecido padre Ticão, da zona leste de São Paulo. Aquele homem foi um guerreiro, um homem de Deus. Um homem que lutou pelos menos favorecidos da zona leste de São Paulo, no bairro de Melino Matarazzo. Aquele metia as caras, empeitava político, prefeito, casas para o povo, escola técnica, assim também como o padre aqui de Itaquera também, do cabelinho branco, não é? Aquele padre que fez a cerimônia fúnebre do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Esse padre também é um guerreiro para a educação ali, não é? Com seu Instituto Dom Bosco, aqui na Zona Leste, do lado do Itaquerão. É um grande homem que luta pela educação, pela ressocialização, pela ajuda e amparo da população carente. Então, o que eu quero dizer com essa palavra? Não se iluda. Tudo isso é um cenário. Tudo isso é um show. Da mesma forma que um critica o outro, também ambos agem da mesma forma. Porque se agissem diferente, com todo perdão, se todo o cardeal da Aparecida do Norte, com toda a pompa em que vive, e se todos os pastores, bispos, apóstolos, essas megas denominações, empresas bilionárias desse show da fé em São Paulo, na televisão, se todos realmente tivessem Jesus dentro de si, ou na Eucaristia católica, na hóstia ou na Santa Ceia da Igreja Evangélica, se tivessem Jesus dentro de si, eles não seriam assassinos, não seriam pedófilos, não seriam traidores como Judas, não seriam falsos como Balaão. Eles cumpririam a palavra de Jesus. Quando fizestes a um destes meus pequeninos, dando de comer, de beber, de curar as feridas, sarar as chagas, roupa, visita, presença. Quando fizestes a um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. Então, precisamos nos converter. Precisamos, como Balaão, ouvir a voz do Espírito, direcionar as bênçãos para quem precisa de fato e verdade e para quem é merecedor. E não ser corrompido, como o Bolsonaro é, como os políticos são, como os pastores dessa cidade são. Corrompidos pelo sistema, corrompidos pelo mal, corrompidos porque são abutres, cães gulosos, são como piranhas ensandecidas, esfomeadas por carne, por sangue. Isso tudo é a tua alma, tua dignidade, tua honra, o teu dinheiro. Não dá para ver Deus, não dá para ver Cristo nesses lugares, uma vez que os filhos de Deus estão catando osso para comer. Fica essa palavra para a sua reflexão e que você lute. Sai dessa de bolsominion, de petista, lute pela tua vida, pelos teus filhos, pela tua casa, lute pelo teu bairro, pela tua cidade, pelo teu estado, pelo teu país. Mas lute com verdade, honestidade. Lute com amor ao próximo. Vamos orar a Deus nesta hora. Pai querido, Pai amado, ó grande família do céu, eu entro na vossa presença nesta hora, suplicando a vossa misericórdia, o vosso perdão, a vossa graça, abrindo portas de emprego, dando socorro, alívio, cura, saúde, vida, ressurreição.
tirando as pessoas das ruas, abençoando os empresários, microempreendedores, abençoando as famílias que foram destruídas, nem tanto pelo Covid-19, mas pelo vírus, pela aglomeração de tantos senadores, de tantos deputados, de tantos políticos, de tantos vereadores, de tantos deputados federais, estaduais, de tantos vereadores, tanto político, tanto partido. Essas são as maiores aglomerações tóxicas desse país. E eles são os piores vírus desse país. Assim como eu nunca vi tanta denominação que se diz igreja, que na verdade são partidos políticos, empresas, exploradoras de fé, mentirosos. Esses são os que causam a aglomeração do pior vírus que tem, da mentira espiritual. E devoram, e contaminam, e matam o teu corpo, ó Deus. Todo infectado de vírus, de bactérias, de mentiras, de pastores e de religiões. Se fosse tão de Deus, esse país não estaria como está hoje. Humilhado, quebrado, envergonhado. E os seus filhos, como Jesus disse, os meus filhos, passando fome, morando na rua, morrendo de Covid, morrendo de desesperança, porque são roubados todos os dias, furtados todos os dias, tanto na igreja quanto na política. Venha com justiça sobre esse país e dê sabedoria, força, inteligência para o brasileiro se levantar contra tudo aquilo que for falso, mentiroso e derrubar, ó Deus, esses homens, esses espíritos humanos, não é demônios não, esses demônios que são homens maldosos. Juntaram milhões de pessoas nas ruas em prol de um homem, mas não juntam milhões de pessoas em prol da própria sociedade para combater a fome, a miséria, a violência, o tráfico, a desigualdade. Quem dera se o povo brasileiro se visse como um corpo, judiado, caído em uma guerra, mas não vencido, e se levantasse e começasse a eliminar os seus inimigos e começasse a buscar os seus direitos, ó Pai querido. Tira essa nação da infantilidade, da meninice, transforma essa nação numa nação adulta, de homens e mulheres adultos, que entendem o que veem e o que ouvem, e que possam tomar atitude e agir para uma mudança nessa terra, onde nossos filhos tenham uma boa educação, saúde, uma boa aposentadoria para os idosos, paz, união, ordem e progresso, uma pátria de fato amada por uma igreja que se diz amor, e não uma pátria armada por uma igreja que na verdade é o terror mancomunado com a política desse país. Piedade e misericórdia. De cura, de libertação, de paz, de salvação, de saúde. Muda essa nação, é o que eu peço. Ó Pai do céu, é o que eu te peço. Nesta madrugada, que Deus abençoe a todas as pessoas que eu conheço, os meus filhos, as minhas filhas, que Deus abençoe o Davi Luca, o meu neto, que chegou ontem, não é? Ou antes de ontem, chegou no dia 12, chegou na terça-feira, no dia 12 de outubro, não é? E agora está em casa, com saúde, a mamãe dele, a Karina, o papai, o Guilherme. Que Deus os abençoe, essa família sagrada e abençoada, essa bênção desse menino. Que Deus o proteja. E também que Deus abençoe a Stephanie, o Thomas, a Letícia, o Rickson, o
Marcos. Que Deus abençoe, não é? O André, a Etienne, a Vanessa, o Tiago. Que Deus abençoe a todos. A Ana, a Clarinha, a Miriam, minha esposa. Que Deus abençoe os meus irmãos, a Roseli Pontes, as minhas irmãs Maria Hélia, a minha irmã Luísa. Que Deus abençoe todos os meus irmãos do Facebook, do Messenger, do grupo Filhos da Luz, Quero Trabalhar, do grupo Rosa de Saron, ao Dr. Baena, a tantos irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a Maria Cléo, que eu conheci esses dias, uma bênção, a Joyce. Deus abençoe a todos. Sejam todos protegidos, iluminados, curados, sarados, na alma, no coração, no corpo. Tenham vida. Que Deus abençoe a Lia, a sua filha Camila, não é? A família da Camila. Que Deus abençoe a todos. Uma excelente manhã de sono, tranquilidade, madrugada. Deus abençoe poderosamente. Em nome de Jesus, que assim seja. Em nome de Yeshua. Amém. Boa noite. Deus os abençoe. Confie em Deus. Lutem pelos seus direitos. Chega, Brasil. Chega de baixar a cabeça. Chega de ver esse cenário repetitivo todo ano, de 4 em 4 anos. Cada presidente, cada louco.